E continuando no livro do André Luiz, que é o livro Mensageiros, a gente agora vai começar um novo capítulo, que é Mente Enferma. Eles estão sempre trabalhando e aprendendo, né, a se desenvolver e a desenvolver mais ainda a partir de uma caminhada que eles estão fazendo em direção à crosta. E agora eles vão começar nesse novo capítulo. Mente enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou. Aqui, pessoal, quem quiser interromper, fale, porque eu não vou ver a mãozinha levantada, porque eu estou com a página aberta do livro, tá? Ok. Então, na hora que quiser, é só interromper, que eu paro de ler, tá bom? Ok. Aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente, entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados. Só para relembrar, eles estão numa casa espírita, tá? A percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: Vejam, este amigo rodeado de sombras, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Sani, Pode falar. será que você não está repetindo essa parte, que ele vai falar da metapsíquica e vai falar do Charles Peraí. Richer? Deixa eu olhar aqui. Tá até falando do Charles Richer. Não, amor, não parou aqui não, tinha parado no outro. É porque o livro foi aberto aqui no computador de Dídio. E aí... Mas se quiser, então, a gente continua, que aí ele vai ficar falando... Não, mas eu acho que... Não, mas aqui é outra coisa, Ismael, é aqui mesmo. É aqui? Então tá certo, parou aí mesmo. Então tá bom. É porque... Então, ele vai falar ali embaixo, mas outra vez. Ele vai falar do Richard. Então tá. É o senhor que vai ficar na discussão sobre a questão... Mas, ok. Aqui, metapsíquica, aqui é exato. Interessante, mas tranquilo. Peraí, deixa eu só subir então, para ver onde eu... Mas tá bom. Não, eu acho que deve ser o 46, e não o 45. A gente parou, não? Pois é. Aqui, ó. Aprendendo sempre. Deixa eu só ver o último parágrafo aqui. Tá certo. O Ismael tá certo, tá? Quando eu crescer, eu quero ter a memória do Ismael. Eu estava marcado na mesma, mas Ismael tá certo. No meu computador que tá fechado, senão eu ia olhar nele. Mas a gente passa de novo, tranquilo. Oi, alguém... Quem que falou? A gente pode começar de novo, não tem importância não. Porque eu estou precisando ver isso aí novamente. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. E é muito interessante mesmo esse capítulo. Ainda mais estando com vocês. Então, vamos. Aqui. Vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro.
Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espíritas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer, me perdi. Gente, foi para outro capítulo. Esse está preso, né? Isso aí. Continua. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. Desculpa. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, Dr. Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem, de preferência, ao coração humano. É muito interessante ele falar essa frase que ele falou, né, com relação às verdades sublimes, porque normalmente as pessoas colocam as coisas, de uma maneira geral, como verdades absolutas, né? E aqui ele fala que se dirigem de preferência ao coração humano. É você absorver, não só com a mente, esse conhecimento, mas principalmente com o coração, que é o amai a todos, né? E, Sani, eu queria então fazer também um comentário sobre a última frase do parágrafo anterior. Se eu puder só voltar ali, aí, quando ele fala aí, todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distante das demonstrações exatas. E aí me veio uma reflexão sobre a questão do que é o objetivo e o subjetivo, né? Porque o senhor, o Fidelis, ele é essa figura intelectual que é muito comum na academia do ponto de vista completamente objetivo, com os cálculos certinhos, como se a ciência realmente estivesse abarcando as interações do universo. E quando a gente vai para a ciência, a gente percebe que a ciência é um bebê extremamente recente. Do ponto de vista moderno, com o método científico, tem 400 e poucos anos, é nada perante a grandiosidade do universo, né? Então,
ela surge com um propósito, é um propósito que ainda está em pleno desenvolvimento. Ela começou da matéria, começou a entrar na energia, agora está começando a se preparar para entrar no reino do espírito e vai auxiliar realmente o processo religioso, no sentido de que vai começar a ter uma unificação, né? Então a ciência e a religião, eles vão se tornar um processo só nesse terceiro milênio, dentro de um plano muito bonito da espiritualidade, mas ainda é um bebê. E um dos pontos que a ciência coloca é essa questão da objetividade, né? Tem que estar tudo ali, medido, pesado, e que não tem como agora, nesse nosso momento histórico, estamos muito longe, a gente não tem nem equipamentos para poder medir isso. Mas o que nós consideramos que é subjetivo, que está em um reino do pensamento, para espíritos superiores, muito superiores, assim, em planos mais altos, isto é objetivo. O pensamento é algo real, é algo que movimenta, é algo que tem frequência, é algo que tem cor, é algo que tem som. Isso, entre aspas, viu, esse som e cor. Ele tem formas, mas tudo naquele plano mental é objetivo. Existem processos de interação, como se fossem moléculas mentais criando estruturas maiores, processos de conexão. Então, ele é real. Só que pra gente agora, tá muito no além, tá ali no que nós estamos chegando, então, é o que nós chamamos de subjetivo. Mas no futuro, a humanidade vai estar trabalhando bem nisso, vai estar com essas leis muito bem unificadas. E novos desafios surgirão nesse universo que é imenso, belíssimo, sabe? E nessa caminhada a gente vai aprendendo e conhecendo. Então, essa forma que o Fidelis vai fazer é bem esse pensamento que acha assim, que aquele conjunto da ciência, ela consegue abarcar tudo. Mas já foi um passo importante, mas ela está adentrando. Então era isso que eu queria compartilhar aqui, mais no sentido de que para os espíritos lá em cima é objetivo. Todo esse aspecto do pensamento, das questões espirituais, ele é real mesmo. Opa, José Alves. Eu queria complementar, não é a primeira vez que Ismael toca nesse assunto da ciência ser muito jovem, comparado, né, ao universo de conhecimento. Mas eu queria compartilhar com vocês uma frase que corriqueiramente é dita na boca do povo, né? Amigos, colegas, enfim. Está comprovado cientificamente, tem comprovação científica. Eu quero dizer que eu faço ciência há 27 anos e essa frase me incomoda, porque é como se precisasse desse selo, desse carimbo da ciência para que as coisas pudessem ter a devida compreensão, né? Porque, afinal de contas, seja a ciência, seja aqui nesse grupo, o objetivo é de compreender, né? O nosso caminho evolutivo. Então, eu tenho muito cuidado, né? Quando a gente começa a falar nessa coisa de mas isso aqui está comprovado cientificamente, né? Não há necessidade de ser comprovado cientificamente. Essa aqui é a grande questão. E um dia pode melhorar quando a gente começar a juntar, né, esse conhecimento, né, de ciência e espiritualidade, pelo menos, eu acho que a gente se alinha nos trilhos, né? Era isso. Continuar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, eu quero aproveitar para você fazer nada agora. Não, isso que o Zé falou é importante, que ver como a humanidade é presa nessa coisa, né? Porque tudo, para ser bom, tem que ter a ISO, não sei o quê, a acreditação, não sei o que lá. Então, a gente vive em função disso. Então, isso, na verdade, é um reflexo da sociedade. Precisa ter algum, entre aspas, né, comprovante de que aquilo é bom. Se não tiver aquilo, todo mundo duvida se realmente é bem feito, é feito do jeito que deveria ser. Então, isso é uma necessidade da humanidade ainda. Por isso que tudo tem a ISO, isso aquilo,
O hospital tem que ser acreditado, senão as pessoas acham que ele não funciona como deveria funcionar. Vou continuar, então. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recorrer-lhe às águas puras, com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Aos demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho do nosso Senhor. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrada aos nossos olhos, que dizer da expressão divina do trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles, precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida no orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tomam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, as farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres. Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi só eu escutei um barulho e achei que alguém estava querendo falar. Dos mais célebres aparelhos do mediunismo, na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu, muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas. Como também nós seremos compelidos
a conta necessária algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidato a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que exameiam no campo de serviço sem nada produzir de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observando as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Dani, pode falar. Deixa eu só fazer eu vou compartilhar um caso que aconteceu comigo. Alguns sabem que já aconteceu. Eu já nasci num berço espírita. Aqui ele está falando a questão da doutrina, o trabalho do Kardec, e eu queria compartilhar esse caso. E eu já nasci no espiritismo e sempre gostei muito de leituras. E cedo eu li as obras do Kardec, não todas. Tinha lido algumas, as principais, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e aí, depois, com as leituras, eu achava assim, aquele ali eles estão, Kardec, né, do século XIX, é um conhecimento já que vendo essas obras mais modernas é muito melhor. E aí, um dia, o Gustavo, meu primo, ele falou assim, Mael, eles passaram uma mensagem para você. O que foi? Falei assim, olha, pediram para que você estude toda a obra do Kardec. Aí eu escutei assim, tá bom. Aí comecei a ler, esqueci. Aí passou um tempo, isso primeiro foi o Denis Santa Cruz, que é o mentor dele. Aí passou um tempo, alguns meses depois foi o Lancelin. Aí o Lancelin, aí já foi através de uma psicografia. Mas olha, teve essa mensagem para você. Cara Ismael, né? Aí contou um caso, gente, que era só eu que sabia. Uma coisa assim, bem específica, tipo para mostrar assim, olha, isso aqui não tá sendo do seu filme, não. Aí ele meio que conta isso, depois fala assim, olha, então nós realmente pedimos para que você leia toda a obra do Kardec. Tá bom. Aí comecei a ler, aí logo depois eu comecei a fazer outra coisa. Aí passou um tempo, aí veio um terceiro espírito. Chegou e falou assim, olha, nós continuamos esperando que você leia toda a obra do Kardec. Aí eu, pelo amor de Deus, aí eu parei todas as minhas leituras e aí comecei, livro dos espíritos, livro dos médios, então inferno, agora eu tô terminando obras póstumas, e eu queria falar o seguinte, olha, eu retiro todos os meus pensamentos antes e falo como que a espiritualidade estava certa, como que é uma pessoa de um bom senso profundo, eu aprendi absurdamente, eu me tornei fã dele, tanto que eu vou terminar e agora eu vou reler ela toda, com muita atenção, assim, uma atenção ainda mais, e depois eu vou pegar a Revista Espírita. É um manancial de informações, ele é de uma profundidade, de um bom senso, de uma linha de pensamento tão lógica, tão organizada, e eu compartilho, né, quem ainda não pegou, vale a pena.
né? Não, você pode estar lendo a obra junto com outras obras, mas eu realmente recomendo. A espiritualidade estava com muita razão nesse ponto. Para mim foi de muitos e muitos aprendizados, e vou terminar o Braço Próximo, eu já estou realmente quase que no finalzinho mesmo. E vou retomar, e vale a pena, sabe, gente? Então, eu compartilho com vocês essa experiência aqui ligada à obra do Kardec. Interessante. Eu nunca li a obra do Kardec toda, não. Mas Silvio já leu toda. Mas vou convidá-lo aqui agora para ler junto comigo, para a gente ler junto. A gente gosta de ler alguns livros juntos. Escutou, seu Silvio? Alô? Oi? Alguém falou? Sou eu. Sobrou para mim.